Muito obrigado. Beleza. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja com Tarde. todos nós. Eh, esse tema de hoje é um tema que nos é bastante caro, no sentido, de nós compreendermos as bem-aventuranças, que são vários itens, né, desse capítulo, mas, acima de tudo, o que eu gosto de trazer aqui, aprendendo com aqueles que têm tanta experiência, eh até mais do que nós, nessa seara espírita, é que nós possamos, refletir principalmente, não somente do aspecto do evangelho, mas que a gente possa refletir sobre os ensinamentos que foram passados a nós através da espiritualidade e através de Jesus. Eu acho que é isso aqui que a gente precisa, compreender. Eu tenho falado muito para vocês, dentro da nossa casa, né, que muitas das vezes e aí é um pensamento meu, mas puxado bastante pela codificação e por aqueles todos que fazem parte do movimento espírita, que, Bem-aventurados que têm o coração puro. também que nós possamos, não somente olharmos o lado do evangelho, mas olharmos do lado do ser humano, daqueles que somos, né, neste momento encarnados aqui nesse planeta. Então são pequenos gestos, pequenas atitudes que precisam ser analisados, precisam ser refletidos para a nossa melhora, para a nossa evolução. Então muitas das vezes eu escuto assim: "Ah, eu preciso fazer a minha reforma íntima. Ah, eu preciso estar mais próximo dos mentores. Ah, precisamos ter o pensamento elevado". Se nós olharmos no nosso íntimo e reavaliarmos a nossa conduta espírita, nós provavelmente iremos notar, que nós não seguimos nem as primeiras práticas daquele que foi o maior encarnado nesse planeta, nós não seguimos sequer o básico do que ele passou para a gente. Então, muitas das vezes a gente quer chegar, é o que eu sempre coloco, nós temos que mirar o ótimo, mas começarmos com o bom. Até porque eu acho assim, pensa no excelente e começa com o primeiro passo, para você galgar esse degrauzinho, e assim é a nossa vida espírita. Bom, eh, eu costumo sempre dizer, bom, antes de mais nada, né, a gente não vai falar sobre todo o capítulo, nós vamos falar do item 1 ao item 10, que trata da simplicidade e pureza do coração, pecado por pensamentos, o adultério, e verdadeira pureza, mãos não lavadas. Eu gosto sempre de colocar esse slide, porque todas as vezes que eu assisti uma palestra pública e as pessoas faziam menções à codificação espírita, eu, como espírita não iniciante, eu sentia falta, às vezes, de ter uma base doutrinária e uma base de conhecimento da codificação. Porque é muito interessante nós termos as literaturas de apoio, e nós usamos bastante, principalmente as literaturas de André Luiz, que eu costumo dizer que são literaturas que, eh, vão para o laboratório, né, um laboratório do que realmente acontece, né, ele passa para a gente o que realmente acontece no mundo espiritual, mas a base é essa que vocês estão vendo aqui, né, começando com o Livro dos Espíritos, indo até obras póstumas. E hoje a gente vai falar especificamente, de um capítulo que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata da parte terceira, que são as leis morais. Então, todas as vezes que nós remetemos a algum texto, ou algum estudo, ou algum entendimento da obra espírita, a gente precisa entender da onde que a gente está buscando, que é a obra
que o codificador nos trouxe, que é a obra mestre, né, que desencadeou tudo isso. Então, quando a gente fala do evangelho, a gente está tratando as leis morais, a gente está tratando aquelas leis que vão nos ajudar a nós subirmos um degrauzinho, né? Essa é o nosso intuito enquanto espíritos encarnados, é subirmos um degrauzinho na nossa evolução espírita. Então, de novo, a gente vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, da parte terceira das leis morais. Bom, quando a gente traz o primeiro tópico, que é simplicidade e pureza de coração, eu até conversei bastante com o Álvaro, né? O Álvaro até falou que ele tem muito cuidado em trazer imagens, porque as imagens elas podem ter outros significados, mas aqui essa imagem que eu trago, quando a gente fala de simplicidade e pureza de coração, eu trago aqui crianças, eu trago o sorriso de crianças, eu trago a pureza daqueles que, independente da condição em que vivem, eles têm puro coração, porque ainda não estão com aquele coração, né, já envelhecido. Sim, são espíritos envelhecidos, mas ainda mantém aquela pureza, aquela, aquela leveza de não ter acesso às suas vidas pregressas e mantém ainda uma inocência que é muito interessante, porque é nela que você consegue moldar os aprendizados, você ainda não está endurecido para novos aprendizados, nem endurecidos para uma vida moral. Então eu destaquei dois trechos aqui do Evangelho, porque eu acho que é muito interessante. O primeiro deles é quando Jesus, no Evangelho de Mateus, ele fala que bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então a gente sabe que essa passagem, essa frase de Jesus é muito importante, ela é muito interessante e importante, porque não é aquele que não tem o coração puro não vai ver Deus, não é isso. É porque é muito mais fácil, essa plasticidade e essa leveza, ela é muito mais fácil de se aproximar, né, da gente aproximar da nossa evolução. Quando ela fala assim, verão Deus, é porque todos nós, um dia, sem exceção, nós seremos espíritos perfeitos, sim. Apesar que essa distância é muito grande, a gente sabe que vai demorar muito tempo, mas como ele disse para nós, né, vós sois deuses, né, então todos nós seremos. Resta saber que caminho que nós vamos traçar. Então, independente das crianças que são espíritos velhos, quero deixar bem claro isso aqui, não é porque uma criança que ela está tendo a sua primeira experiência encarnatória, não. Ela já é um espírito velho, ela já é um espírito que teve outras vivências, mas nós temos a benécia, nós temos essa, vamos dizer assim, essa bênção, né, do Criador de nós não lembrarmos das nossas vidas passadas, porque seria um fardo muito grande para nós e sua grande maioria iria ter dificuldades e complexidades para entender o que se fez e para tentar atenuar ou até mesmo quitar todas essas faltas cometidas no passado. E o segundo trecho, que eu acho muito interessante, é o trecho que fala que deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Ou seja, que ele está dizendo o seguinte, aqueles que têm afinidade, aqueles que estão em sintonia com a espiritualidade, com o mundo maior. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as impondo-lhe as mãos. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Se a gente pegar esse texto aqui, com muita tranquilidade, sem muito aprofundamento, ele já traz para nós o que ele quis dizer para todos nós. Que essa pureza, essa inocência, ela é muito interessante. Então ele está dizendo o seguinte, mas Maurício, eu não estou entendendo. Se eu vou perder essa pureza, entre aspas, se eu vou perder essa inocência,
logo após os 7 anos, né, quando eu começo entrando na minha pré-adolescência, é minha adolescência, onde eu moldo o meu caráter, e aí podem vir à tona, né, algumas das minhas imperfeições do passado, eu vou perder essa pureza. Então, de alguma maneira, como que eu vou chegar no reino dos céus se eu vou perder essa pureza? A mensagem aqui é bastante clara: não perca a sua pureza. Não deixe de sorrir como uma criança. Não deixe de ser criança no bom sentido. Que você coloque essa plasticidade para que ela possa ter um pouco mais de leveza no seu coração. Esse é o recado que ele está querendo passar. É isso que a espiritualidade disse a Kardec e mencionou a Kardec em relação a isso. É que a gente não perca essa leveza, que a gente não perca essa facilidade que nós temos de moldar o nosso corpo, moldar o nosso pensamento para aqueles que nos são caros, aqueles que estão próximos de nós. Que a gente não deixe as amarguras do dia a dia, principalmente quando nós não concordamos com aqueles que nos cercam, ou então a das amarguras da vida. Então, que a gente possa ter essa simplicidade, essa pureza no coração. Essa é a mensagem. Deixai de vir a mim as criancinhas, é porque nós devemos ser essas crianças puras para a gente seguir na nossa caminhada. Vamos passar para o item 2. Pecados por pensamentos, adultério. Aqui eu já trago para vocês um trecho também de Mateus, onde que ele fala: aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometeis adultério, porém eu vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. De novo, está em Mateus, capítulo 5, itens 27 a 28. De novo aqui, e eu fico pensando assim, como deveria ser difícil, se para nós hoje já é difícil uma interpretação e uma reflexão, como deveria ser difícil naquela época uma palavra dessa de Jesus. Porque se eu falo isso para vocês agora, a primeira coisa que você vai pensar é no adultério do homem, no adultério da mulher, e não no adultério de pensamentos e de ações que vão muito além deste tipo de falta. É o adultério de você cobiçar os bens de uma pessoa, de você ter inveja porque aquela pessoa alcançou algum patamar, algum nível que você não alcançou, seja de estudo, seja de vida, seja de felicidade. Eu costumo dizer que eu vejo pessoas que têm muito menos posses do que muitas das pessoas que eu conheço e são extremamente felizes. Inclusive, há mais ou menos um mês atrás, ou há 20 dias atrás, eu escutei de uma pessoa que me é muito, muito próxima e que eu tenho uma admiração e um amor, como se fosse minha irmã, e ela falou isso: eu sou feliz. Não importa o que está acontecendo, eu sou uma pessoa feliz. E aí deu uma reflexão interessante durante uma caminhada que a gente falou quase 40 minutos sobre felicidade. Né? Então, eu sou uma pessoa feliz. Então, assim, quando você é uma pessoa feliz, você não comete este adultério de que Jesus está falando. Aqui ele foi extremamente direto ao ponto para dizer o seguinte: se você já está pensando, você já está cometendo esse adultério. Ele não está nem falando de cobiçar a mulher do próximo, ainda tinha aquela coisa um pouco mais patriarcal, mas é para todo e qualquer ser humano. A partir do momento que você emite um pensamento, e sabemos que pensamento tem forma, pensamento tem força, né? Se você olhar a literatura espírita, principalmente a literatura que nos traz André Luiz, quando no plano espiritual você deseja que um ente seu, que já está numa dimensão diferente da sua, que você quer dar um abraço, que você quer mandar flores, você consegue mandar, ele vai receber essas flores. Tem uma passagem muito interessante no Nosso Lar, e tem uma passagem muito interessante, isso é explicitado no filme, onde uma pessoa que trabalhava na casa do André Luiz fazia orações para ele, já ele desencarnado. E ele recebia essas orações.
Aparecia uma tela mental com a pessoa fazendo prece, pedindo para que ele estivesse bem aonde quer que ele estivesse. Então ele recebe aquilo. Mas, contrapartida, se você pegar uma outra obra de André Luiz, como, por exemplo, Missionários da Luz ou Nos Domínios da Mediunidade, você vai ver que também o pensamento afeta aqueles a quem você não quer bem. Então, quando vêm essas palavras dessa maneira, o que ele está querendo dizer aqui é que não cometas esse adultério, nem por pensamento. Ah, mas Maurício, é fácil pra caramba falar isso, porque você não está na minha pele, você não sabe o que essa pessoa fez para mim, ou você não sabe a situação a que eu me encontro. Então, lembra da primeira passagem, da pureza do coração? Você precisa tentar fazer o máximo, número 1, que o seu coração seja leve. Felicidade já ajuda pra caramba, você ser uma pessoa feliz. Depois, a segunda coisa que ajuda bastante é para você não desejar. Não deseja. É difícil? É muito difícil, principalmente para nós que estamos materializados. Mas é possível que você faça. Então, eu trago uma outra passagem aqui, que é o seguinte: porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Bom, aqui parece não, né, gente? É texto bíblico, está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 38. Quando a gente olha um texto desse, a primeiro momento, quando a gente está estudando, a primeira coisa que nos passa à cabeça é a decepção que você pode proporcionar, por exemplo, àqueles, né, que estão acima de nós, por exemplo, é aquele que rege o planeta, que é Jesus. Mas, ao mesmo tempo, essa vergonha deve ser uma vergonha nossa. E quando ele coloca nas palavras esta raça adúltera e pecadora, ele quer dizer o seguinte, que nós estamos numa fase de evolução, que a gente vai cometer esses erros, que a gente vai ter esses problemas, que nós teremos esses problemas. Então, o que a gente precisa fazer? Nós temos que nos conscientizar, trazer isso para dentro de nós e não nos sentirmos culpados. Vamos fazer a catarse para que não exista essa culpa, porque se nós interpretarmos que nós somos culpados pelas nossas ações durante a nossa vida material, durante essa encarnação, a gente não vai viver, nós não vamos ter paz, porque tudo vai ser pecado. E a gente não pode viver assim. Então, por isso que eu, por exemplo, tenho muita dificuldade na compreensão de religiões ou de doutrinas que são dogmáticas. Justamente por isso. Porque eu sei que a nossa encarnação ela é adúltera e pecadora. Em algum momento eu vou cobiçar, em algum momento eu vou desejar, em algum momento eu vou fazer uma coisa que não vai, né, ser interessante para mim. Então, uma vez eu assisti uma palestra de um israelense que ele falou o seguinte para nós: o que você faria hoje como um executivo, mas que você não quer que seja colocado na primeira página de um jornal, por exemplo, porque é uma coisa ruim? Cara, aquilo bateu em mim de uma maneira, eu falei, por que eu não quero? Pô, eu não quero um monte de coisa que nós vemos aí através dos políticos, através de pessoas que não têm a menor dignidade para com o próximo. Então, se eu estou no momento de estar num planeta de provas e expiações, que eu sou colocado em prova a todo tempo, a todo instante, né? Não as provas que nós combinamos na nossa, na nossa vida pretérita, antes da reencarnação. Estou falando as provas que a gente coloca aqui no dia a dia, no que a gente tem que fazer, nas discussões, nas brigas, às vezes até de falar de uma pessoa, falar assim, eu não suporto essa pessoa. Vocês aí que estão me escutando, provavelmente alguns ou todos já falaram isso.
Eu não suporto essa pessoa. Eu não sei como é que eu consigo estar no mesmo lugar que essa pessoa. E aí a reflexão que tem que fazer é: essa pessoa também não pode ter o mesmo sentimento com relação a você? Você já procurou explorar o porquê disso? Então, esses dias me perguntaram assim: "Ah, mas você não perdoou aquela pessoa?" Eu falei: "Claro que eu perdoei. Eu não tenho o menor e ainda vou dizer mais, faço preces para que a vida dela vá para frente, que não estagne, que ela não gere débitos nessa vida, porque eu mesmo não quero que ter débitos com ela. Eu não quero ter que chegar no plano espiritual e ter que interfacear com uma pessoa que me foi desafeto aqui. Eu não quero. Apesar que com certeza isso vai acontecer durante toda a minha existência, porque é isso, e todo mundo pode passar por isso. Então, quando as pessoas falam: "Pô, mas você perdoou?" Claro que eu perdoei. Perdoou de coração? Perdoei. Dentro das minhas imperfeições, da minha pequenez, perdoei. Agora, pô, mas e aí, o que que te impede da gente almoçar com ele? Cara, eu posso perdoar, mas eu não preciso estar com aquela pessoa. Não tem nenhuma mágoa, mas foi uma pessoa que me causou, não um mal, mas me causou algo que eu não gostaria que eu tivesse causado, que pode ser que tenha sido até uma coisa boba, pequena, e eu mesmo faço essa reflexão, porque eu me coloco, eu troco de lugar com a pessoa. Então, se eu estou trocando de lugar com a pessoa, é claro que eu também tenho que olhar o lado dela, porque é essa a mensagem que está aqui. Porque a gente sabe qual é a nossa posição nesse planeta. Então, assim, não é para ter nenhum tipo de culpa, não é para ter nenhum tipo de arrependimento. Obviamente, aqueles, né, que não têm ações que façam mal ao seu próximo, mas também que a gente não se sinta culpado e que a gente vigie os nossos pensamentos. Eu acho que toda exposição espírita a gente fala isso. Vigie os seus pensamentos. Tome cuidado com os seus pensamentos. Então, falei lá no início, pensamento tem forma. Então, por mais que a gente precise exercer isso, que a gente precise praticar, a gente não pode esquecer que nós estamos, de novo, vou puxar essa frase, numa raça que a gente ainda tem imperfeições como adúltera e pecadora. E o que eu queria deixar aqui para a gente refletir é que essa palavra adultério não é necessariamente aquilo que eu comentei com vocês, não é aquele adultério da traição entre homem e mulher, entre algum casal, né? Seja qualquer que for ele. É justamente essa esse adultério de pensamentos, essa coisa de você trair a confiança de alguém, essa coisa de você cobiçar algo de alguém. É muito mais profundo do que uma relação entre pessoas. É muito mais profundo do que uma relação existente, seja ela de qual for. E aqui eu gostaria de trazer para vocês um trechinho que eu achei interessante do Fonte Viva, que é o item 85 e o adultério. Adultério. Aqui faltou um izinho, vocês me perdoem. Eu queria, perdão, não faltou não. E o adúltero, tá? É diferente, não é adultério não. E o adúltero, não faltou não, perdão. Eu vou ler na íntegra aqui, tá? Pedir permissão para vocês. Se a infeliz fora encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? Ou seja, de novo, Emmanuel nos fazendo refletir como uma coisa muito simples, que é o seguinte: beleza, nós estamos julgando a adúltera. E o adúltero? Será que ela foi a única responsável? E aí eu prefiro chamar ela de pessoa. Será que essa pessoa foi a única responsável? Será que não houve determinados momentos
em que pode ter trazido à tona algum tipo de violência, não só a violência física, mas a violência moral, a violência das palavras, coisas que nós não diríamos nem para os nossos inimigos. Será que não existe isso? Ela é a única responsável? Olha que coisa profunda quando a gente fala de adultério, né? A gente só olha, geralmente a gente só olha um lado, foi aquilo que eu falei para vocês, né? Veste o sapatinho do outro. Veste o sapatinho do outro e vê o que que se encontra ali. Por que que está acontecendo isso? Às vezes um bom diálogo é a melhor coisa, é muito melhor do que o silêncio. Aliás, todas as pessoas que são silenciosas demais, com certeza elas sofrem mais, porque elas não conversam com outras pessoas e só conversam com si mesmas. E na segunda etapa, ele coloca uma coisa muito interessante, que a intervenção para ser extirpada, ou seja, para arrancar isso de uma vez por toda, não se deve se colocar numa furna, ou seja, não se deve colocar, se fechar numa casa, numa ostra, e ficar ali inviolável. A gente precisa, nós somos sociais, o homem é um bicho social, a gente precisa das outras pessoas. Então, se vocês tiverem curiosidade, rogo que tenham, vocês poderiam olhar esse trecho que está no Fonte Viva e o Adúltero, porque é muito interessante. Inclusive, traz um pouquinho do que eu falei com relação ao pensamento. Então, acho que isso é muito interessante e rogo que vocês tenham curiosidade de pelo menos ler essa página. Aliás, eu esqueci, eu ia pedir para o Celso colocar essa página para a gente ler, mas sem problemas, espero que vocês tenham aí esse livro à mão e leiam essa página que vai ser bastante esclarecedora. Bom, aqui a gente vai para a verdadeira pureza, mãos não lavadas, nosso último item. Eu também selecionei 2 trechos aqui que eu considerei bastante interessantes para que a gente possa refletir juntos, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, de 1 a 20. Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Olha que interessante. No primeiro slide, que foi a pureza de coração, a gente sai de uma palavra de pureza para impureza. A gente sai da inocência das crianças para o homem. A gente diz que o que está saindo da boca do homem é o que macula o homem. Trazendo para a nossa realidade, discutir isso hoje, inclusive, sobre o tal do WhatsApp, que nós usamos muito no dia a dia, para a nossa família, no nosso trabalho, para os nossos amigos. E muitas vezes um texto pode fazer um estrago se nós soltamos com o coração. Porque olha o que ele coloca aqui no Evangelho, olha que coisa sensacional. O que sai da boca do homem é o que macula, o que sai da boca procede do coração. Então você está falando aquilo ali, no calor da emoção, você está sentindo aquilo, você está de fato vociferando, você está colocando uma coisa para fora. Então eu até coloquei essa imagem aqui como farpas, como espinhos na língua, que dependente do que você fala, pode deixar uma situação muito ruim. Então, às vezes, falamos coisas nas mídias sociais sem filtro. Eu aprendi há 20 anos atrás, 30 anos atrás, no início da minha carreira profissional, que o ideal quando se está passando um correio eletrônico, é que a carta você ainda olha, tem que enviar, risca, tal, quando tinha papel. Hoje em dia tudo é eletrônico. Então, assim, eu aprendi há 30 anos o seguinte:
Quando tinha uma situação de trabalho, que eu queria passar um e-mail descascando, eu mandava para mim mesmo. E depois eu lia o e-mail. Quando eu lia aquele correio eletrônico, eu falava, meu Deus, Jesus, eu não posso mandar isso. Eu vou estar ferindo não só a mim, como a outra pessoa ou as outras pessoas que vão receber isso. Então, muitas das vezes, vou dar um exemplo bastante corriqueiro, acontece todos os dias com dezenas de milhares de pessoas, o tal do trânsito. Você está dirigindo o seu carro, ou está dentro de um táxi, ou está dentro de um Uber, ou está dentro de um ônibus, a gente vê as maiores atrocidades sendo ditas. As maiores atrocidades sendo ditas. Outra coisa que eu já vi muito espírita falando, já vi, independente de ser espírita, cristão falando, de todas as correntes do cristianismo, sejam as evangélicas, as católicas, as ortodoxas, pessoas falando que aquela pessoa deveria morrer, tem que matar aquela pessoa. Olha que coisa forte. Se o pensamento tem forma, as palavras têm poder. Você joga toda uma carga de energia. E como está dito aqui, ela procede do coração. É do coração, você está falando do seu coração. Continuando. Portanto, do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Por quê? Porque tem uma passagem exatamente falando disso. Ah, ele está sentado à mesa e sequer lavou as mãos. Vem cá, é mais importante, é claro, né, gente? Isso aqui é uma passagem, pelo amor de Deus, nós ainda mais em tempos, né, de pandemia, de pós-pandemia ou de tantos vírus soltos, é claro que a gente tem que manter a higiene e lavar as mãos. Mas assim, lavar as mãos não é o que vai te tornar puro. Não é. Não é o que vai te tornar puro. Muitas pessoas veem a casca, poucas pessoas veem o conteúdo. É isso que ele está dizendo aqui. Preste atenção nas palavras. Não é o fato de você estar todo bonitinho e bonzinho que você é uma pessoa do bem, né? Aquelas famosas frases, lobo em pele de cordeiro. Vamos continuar. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz ao outro, caem ambos no fosso. Olha que coisa interessante. Então, meus amigos, que nós possamos ter essa verdadeira pureza, mas independente do conteúdo, que a gente faça, transforme isso em atos, que a gente possa transformar isso em gestos, é que eu falo aqui sempre. O que você fez para ajudar o próximo hoje? Só de você não, assim, esse é um exercício que eu tenho feito há muito tempo, e olha que eu falho a maioria das vezes. É você não levantar a voz para uma pessoa, independente da fúria que você está sentindo naquele momento, porque somos imperfeitos. Nós temos a nossa pequenez. Independente daquela fúria, eu procuro não levantar a voz. Isso é um exercício que eu estou, independente de falar alto, porque eu sei que vocês sabem que eu falo alto pra caramba. Mas independente de falar, eu procuro não levantar a voz, eu procuro não ser agressivo. Eu vejo pessoas que têm o dom da oratória, e quando elas começam a falar, elas simplesmente, elas deixam as pessoas
muito, muito, muito vulneráveis pelo dom da fala. Porque quem tem o dom da oratória, quando se expressa para dar uma bronca numa pessoa, para dar uma lição de moral, ela pode acabar com a pessoa ali. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, eu tenho tentado, não que eu tenha isso, tá, pessoal? Não tenho, não, mas assim, eu tenho tentado não levantar a voz. Eu tenho tentado manter a estabilidade da minha voz, pelo menos para que eu tenha um pouco mais de controle das palavras que vão sair da minha boca. Por isso que é um perigo, voltando aqui, para essa história de WhatsApp, para essa história de mídias sociais, porque você responde no calor da emoção. Você envia alguma coisa para alguém no calor da emoção. E o calor da emoção não funciona, não é bom. Quais as reflexões que eu trago aqui hoje? Bom, vamos voltar lá para o nosso primeiro tema, que é a pureza do coração, a simplicidade. Tem uma música do Gonzaguinha que me veio na cabeça quando eu estava preparando esse estudo para vocês, que é uma música que é muito interessante, que remete ao nosso estado de termos a leveza das crianças, de termos a pureza das crianças, de termos a capacidade de sermos moldados, de aprender. Eu costumo dizer que nós nunca paramos de aprender. E quanto mais a idade chega para mim, mais eu entendo que eu preciso aprender. Eu falo isso para a direção da casa, falo para as pessoas que confiam em mim para estar aqui falando numa reunião pública, que eu tenho um medo danado de falar em público numa casa espírita. Eu não tenho o menor problema para falar para 5.000 pessoas, mas eu tenho muita responsabilidade para falar numa casa espírita. Então, assim, as palavras, elas têm que ser dóceis, elas têm que ser de acolhimento, uma casa como a nossa tem que acolher. Então, assim, que nós possamos, primeiramente, sermos essas crianças, permitir que essa leveza invada os nossos corações. Sei que é difícil, mas permitir que ela invada os nossos corações. E tem essa música aqui que eu acho muito legal, que é o que é o que é. Então tem um verso que ele fala: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita, é bonita. Eu acho que todos vocês conhecem essa música, talvez os mais novinhos não conheçam, mas já devem ter ouvido falar, e é o que eu trouxe, que me veio à mente, a primeira coisa, assim, como que eu faço para que a minha vida seja leve? Porque a vida é bonita, como é que eu faço? É ficar com a pureza das crianças, é deixar que aquela criança que habita dentro de você possa permear seu coração, para que você tenha um pouco mais de pureza. Eu até usei bastante a palavra leveza. Nós precisamos ser mais leves. Nós temos que ser menos julgadores, menos inquisidores. A gente precisa ser mais leve, principalmente fora da casa espírita, principalmente com aqueles que nos cercam, que é a nossa própria família, aqueles que nos são caros. É tão bom você ouvir de uma pessoa: ah, eu te amo. Você ouvir de alguém: pô, eu gosto muito de você. Se ouvir de alguém: ah, é o irmão que eu nunca tive. Ah, é a irmã que eu nunca... Isso é maravilhoso. Isso aquece o coração. E uma criança fala isso espontaneamente, sem o menor problema. Então, que a gente possa ficar com a pureza das crianças, para que a gente possa fazer a nossa vida ser mais leve, ser mais simples. A outra reflexão que eu trago sobre traição é: quem trai quem? É você que está se traindo? Por exemplo, quando você conta uma mentira, ou você omite alguma coisa de alguém, tipo, preciso fazer exame. Ah, eu já fiz. Tá tudo bem. Exemplo, você está traindo a quem? Uma vez, um caso engraçado, mas eu vou pedir permissão para contar para vocês. Uns amigos, eles foram para um spa.
Ah, eu quero ir para o spa, preciso perder peso, tô ficando doente, preciso perder peso. Aí eles foram para um spa. Uns amigos assim que gostavam bastante de comer, de tomar uma cervejinha, foram para o spa. Primeiro dia ok, segundo dia ok, no quarto dia eles fugiram do spa e foram para uma churrascaria. E acharam aquilo o máximo. A gente fugiu do spa, ninguém viu a gente foi para a churrascaria e ninguém viu a gente voltar. Pô, tá tranquilo. Tranquilo para quem? Então, a quem que você está traindo? É a pessoa que confiou que você ia seguir a tua dieta ou você mesmo? Então, eu trago aqui para a gente refletir. Obviamente, esse é um caso, vou colocar como engraçado, mas não é tão engraçado assim. Mas eu rogo a vocês também que, se tiverem curiosidade, leiam a trilogia de Dona Ivone Pereira, que é Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Númenor e o Drama da Betânia, porque esse livro dá margem, essa trilogia dá margem para vários exemplos dentro da doutrina espírita, mas quando a gente fala de traição, e principalmente de novo, não é a traição apenas do relacionamento entre seres humanos, mas o relacionamento até mesmo entre pessoas próximas, que você trai de uma maneira tão ácida, tão complexa, que aquilo se arrasta por várias existências. Então, eu trago aqui essa. Aí, como é muito extenso, eu não consegui achar algum trecho que coubesse aqui ou que ficasse explicativo para esse nosso papo de hoje. E, por fim, quando a gente fala de pensamentos, quando a gente fala das mãos não lavadas, eu trago para vocês o seguinte: palavras têm força? Pensamentos têm forma? Já dissemos que sim, algumas vezes, não somente hoje, mas como diversas vezes. A gente sabe que pensamento tem forma, a gente sabe que pensamento, que palavra tem poder, então que as nossas palavras não sejam rodeadas de espinhos, não sejam rodeadas de chacras, não sejam rodeadas de feridas, que as palavras possam ser dóceis. Se não tem algo para dizer, não diga. Lembra dos 3 filtros de Sócrates, que eu sempre bato nessa tecla? Você vai falar alguma coisa para alguém, primeira coisa é que você, ou alguém vai contar alguma coisa para você, primeira coisa, isso é verdade? Você tem certeza que o que você está me falando é verdade? Seja um fato, ou seja essa palavra que você está esboçando. O segundo filtro é, se for verdade, qual o benefício que vai trazer? Isso vai trazer um benefício para mim ou para aqueles que nos cercam? E o terceiro filtro é, essa informação vai fazer com que alguma pessoa possa se beneficiar disso? Então, meus amigos, que nós possamos aplicar os nossos filtros, que as nossas palavras não tenham espinhos, que as nossas mentes estejam elevadas. Estou falando isso para vocês com a maior transparência possível e humildade. É muito difícil. Eu falo isso para vocês como se tivesse um espelho na minha frente. Eu estou falando mais para mim do que para vocês. Esses 3 temas, essa pureza, esse adultério, essa de quem trai quem, e as palavras que nós proferimos todos os dias, todos os minutos, todos os segundos da nossa vida. E que os nossos pensamentos tenham forma, sim, mas tenham forma de coração, de rosa, de luz, de paz, para que a gente possa, nessa nova existência, caminhar o mais sereno possível para a nossa próxima jornada. Eu trouxe aqui também, dentro do Fonte Viva, o número 161, o item número 61, no esforço comum, que eu acho que é interessante que a gente possa praticar. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes de que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens que nos te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência, para os encarnados e para os desencarnados.
Será que a gente compreendeu as bem-aventuranças? Será que a gente compreendeu o que o Espiritismo trouxe para a gente na tarde de hoje? Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Jesus possa estar com vocês. Agradeço imensamente de ter estado aqui, de ter essa oportunidade de trabalho, porque para mim é uma oportunidade de estudo, de relembrar e de tentar aplicar isso. Como eu falei, eu trabalho como se eu estivesse olhando para um espelho e estivesse vendo o meu rosto e estivesse falando isso tudo para eu mesmo. Tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus. Maurício, muito... Espera aí.